Olá a todos. Pois bem, vamos lá para mais uma aula aqui de Física, Física 2, né, para se preparar para o Enem. E hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica, né, retomando aquelas aulas do assunto, né, uma revisão bem rápida sobre todos os assuntos que a gente tem para estudar de Física 2, com o professor Renato César. Professor Renato César. Eu vou ministrar essa aula hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre dilatação térmica, retomando as aulas que tratam sobre os assuntos que caem no Enem. Pois bem, dilatação térmica é um fenômeno que acontece com a grande maioria dos objetos, grande maioria dos materiais, das substâncias, quando eles são submetidos a uma variação de temperatura. Se você aquece um objeto, normalmente ele aumenta de tamanho. Se você resfria esse objeto, normalmente ele diminui de tamanho. Isso acontece com a casa, acontece com o carro, acontece com a parede da casa, acontece com o solo, com a calçada, com o asfalto. Essa variação do tamanho a gente chama de dilatação térmica. A dilatação térmica, então, ela é influenciada pela mudança de temperatura. Qual é a regra? Se você aumenta a temperatura, aumenta o tamanho do objeto. Se você diminui de temperatura, diminui o tamanho do objeto. Essa é a regra. Existem substâncias que não se comportam assim. Existem substâncias que têm um comportamento anormal, têm um comportamento anômalo. Exemplo, a água, no intervalo de 0 até 4 graus Celsius, a água tem um comportamento anormal. Quando você aquece a água, ao invés dela aumentar de tamanho, ou seja, dela dilatar, ela faz se contrair. De 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, você está aquecendo a água está se contraindo. Depois de 4 graus Celsius em diante, ela começa a se dilatar normalmente, como acontece com a regra. Porém, o que a gente analisa é a regra, e a regra geral é que aumentou a temperatura, dilata a substância. Diminui de temperatura, a substância se contrai. Pois bem, na dilatação térmica dos sólidos, a gente tem que observar 3 tipos de dilatação. De fato, o que acontece é dilatação. A gente separa para facilitar nossos cálculos, facilitar nosso entendimento. Então, a gente vai falar o seguinte: existe a dilatação linear, é quando o objeto dilata em uma dimensão. Vou dar um exemplo. Você pega um fio, esse fio tem um comprimento inicial. Vamos supor que esse fio tem um comprimento inicial igual a 2 metros. Aí, o comprimento inicial do fio. Comprimento inicial do fio, L0. L0. L0 igual a 2 metros. 2 metros. Vou até apagar isso aqui. L0 igual a 2 metros. Você imagina que isso é um fio. E esse fio tem um comprimento inicial de 2 metros. Comprimento inicial de 2 metros. A gente entendeu que quando você aquece o objeto, ele aumenta de tamanho. Então, imagine agora que esse fio foi aquecido e agora ele não tem mais 2 metros, ele está aquecido. A temperatura inicial era, vamos supor, de 2 graus Celsius, agora a temperatura está em 20 graus Celsius. Aqueceu. Pois esse fio agora ele tem um comprimento, agora o comprimento final dele
O L final vai ser igual a 2,02 metros. 2,02. Ó, ele aumentou um pouquinho. Esse aumento aqui, né, ó, esse aumento que ele tem aqui, ó, de 0,02 metros, 0,02 metros, é a dilatação que ele sofreu. Ah, então quer dizer que aqueceu, ele aumentou de tamanho? Aumentou esse 0,02 metros. É a dilatação. É o ΔL da fórmula aqui. Vou ler a fórmula para vocês, ó. ΔL, que é a variação do tamanho, pode ter aumentado de tamanho, pode ter diminuído de tamanho. É a variação, é o 0,02. É igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. Esse alfa, ele determina, ó, esse alfa é a grandeza que vai determinar qual substância se dilata mais e se comprime mais com o aumento ou com a diminuição da temperatura. Se você tiver duas substâncias, substância A e substância B, substância A tem um alfa igual a 0,8 e a substância B tem um alfa igual a 0,3. É lógico que, já que a substância A tem um alfa igual a 0,8 e 0,8 é maior do que 0,3, a substância A ela vai aumentar mais de tamanho com o aumento da temperatura. Do mesmo modo que com a diminuição de temperatura, a substância A diminui mais de temperatura. Quem tem o maior alfa aumenta ou diminui mais o seu comprimento. E Δθ é a variação de temperatura. Então, a fórmula é ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Isso é dilatação linear. A segunda dilatação é a dilatação superficial. Dilatação superficial é uma superfície. É o mesmo raciocínio da dilatação linear, porém agora a gente fala de uma superfície. Ó, você tem uma placa aqui, você tem uma chapa, a tampa de uma mesa. Você tem uma chapa, está numa temperatura inicial. Vamos supor que você aquece essa placa. Quando você aquece a placa, ela aumenta de tamanho. Você aqueceu, ela aumentou de tamanho. Ou seja, ela tinha uma área inicial, A0. Você aqueceu, ela foi para uma área final. Ou seja, ela variou sua área. Ó, a fórmula. ΔA, que é a variação da área, é igual a A0, que é a área inicial, vezes o beta. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. É o mesmo raciocínio. Quem tem o maior beta é a substância que se dilata mais. O beta, muitas vezes, não vai ser dito para vocês na questão. Só que é muito simples achar o beta. O beta é 2 vezes o alfa. Se ele lhe der o valor do alfa, você multiplica por 2 e encontra o valor do beta. Então, ó, ΔA, que é a variação da área, é igual à área inicial, vezes o beta, vezes o Δθ, e Δθ é a variação de temperatura. E, por fim, existe também a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica, como o próprio nome está dizendo, é autoexplicativo, é um volume que está mudando. Imagine que você tem aqui, ó, um cubo. Vou desenhar um cubo aqui para vocês. Tem um cubo. Aqui o cubo. Ele tem um volume inicial. Se você aquece esse cubo, o que acontece? Ele aumenta de tamanho.
O cubo aumentou de tamanho porque ele foi aquecido. Logo, essa variação do volume vai ser medida com a dilatação volumétrica. Aqui. Terminando. Pronto, aumentou de temperatura, aumentou o tamanho do cubo. Ele tinha um volume inicial, V0, volume inicial, foi aquecido, foi para um volume final. Pois bem, variação do volume, que é o ΔV, é igual ao volume inicial vezes o gama, vezes a variação de temperatura, o ΔT. Quem é o gama? É o coeficiente de dilatação volumétrico. O coeficiente de dilatação volumétrico, ele é 3 vezes o valor do alfa. Tem o alfa, tem o beta e tem o gama. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é 2 vezes o alfa e o gama é 3 vezes o alfa. Com isso, a gente sabe calcular a variação do volume, a variação da área ou a variação do comprimento da superfície. Vou dar um exemplo. Imagine que tenha uma barra de ferro que está sujeita a uma temperatura de 20 graus Celsius. Depois de um determinado tempo, a temperatura do ambiente sai de 20 graus Celsius e vai para 30 graus Celsius. Ora, se variou a temperatura, é lógico que essa barra de ferro vai aumentar de tamanho. Como a gente está falando de uma barra de ferro, a gente está falando de dilatação linear. Na barra de ferro, a gente vai ter uma dimensão. A gente vai falar, tá aqui uma barra de ferro, que ela tem um comprimento de 2 metros, 5 metros. Aqueceu a barra de ferro, ela vai ficar maior. Já que ela vai ficar maior, qual vai ser esse aumento do tamanho? No caso, o aumento do comprimento dela. É o ΔL. Aí você usa a fórmula de dilatação linear. Ok? Breve revisão. Falamos hoje de dilatação térmica. Então, estudem, revisem, que a ideia dessas aulas é ser aulas curtas, para a gente dar tempo de revisar todos os assuntos do segundo ano do ensino médio, assuntos esses que vão cair na prova do Enem, para essa reta final do Enem, certo? Então, boa sorte a todos, e a aula de hoje foi de dilatação térmica. Pois, finalizo por aqui.